Eu tento ler entre 10 a 15 livros por ano, e nesse ano de 2024 eu li alguns livros sensacionais que tiveram um impacto muito significativo na minha vida. E como é que eu sei que eles tiveram esse impacto? Simplesmente pelo fato de que eu não gosto de ler um livro e depois ficar pensando, será que daria certo? Ou esquecer aquilo que foi ensinado? Não, eu tento imediatamente aplicar aquilo que eu aprendi e ao longo do ano continuar aplicando para ver se eu consigo algum resultado. E todos eles me trouxeram resultados extraordinários. Então vou selecionar aqui para você, de todos os livros que eu li em 2024, quais foram os melhores, quais trouxeram os maiores impactos, quais os insights eu recebi desses livros e como esses livros podem te ajudar, talvez se você tiver com objetivos semelhantes. O primeiro livro é O Dom do Medo, do Gavin Becker. O Gavin Becker, ele trabalhou para 3 presidentes americanos, ajudando a defender o governo de ameaças que poderiam acontecer. Além disso, ele aconselha líderes proeminentes no mundo todo e ajuda como prevenir violência. Nesse livro ele conta como a intuição e os instintos podem nos proteger da violência, de ameaças, de perigos e como conhecer o medo e utilizá-lo ao nosso favor. Você lembra aquela vez que você não sentiu muito à vontade com uma situação, com um lugar ou com uma pessoa e no final você viu que estava certo? Nesse livro ele afirma que a intuição é uma arma muito poderosa para prever e evitar o perigo. Ele explica que muitas vezes o nosso corpo e mente percebem ameaças bem sutis muito antes que nós e eles nos alertam e que a gente tem que confiar nesses instintos. Além disso, o livro ensina a identificar sinais específicos de comportamento em outras pessoas que indicam um potencial de violência, de manipulação ou de ameaça. Alguns deles, por exemplo, uma insistência, a recusa a aceitar um não como resposta ou tentativas de provocar empatia excessiva. E ele desafia a ideia de que a violência ou o engano, ele é sempre imprevisível. Eu não teria como prevenir isso aqui. Não, ele mostra que muitos atos de violência, de enganos que a gente acaba cometendo, são precedidos por sinais claros e que, ao aprender a reconhecer esses sinais, as pessoas podem aumentar suas chances de evitar situações de perigo ou que coloquem elas em risco. O livro também diferencia entre o medo útil e o medo irracional. Enquanto o primeiro é uma resposta a uma ameaça real, o segundo pode ser paralelamente muito contraproducente. Ele dá também conselhos de como a gente minimizar esse medo excessivo, focando no que realmente importa para a segurança. O próximo livro é Mude Seu Cérebro, Mude Sua Vida, do Daniel Amen. Bom, muitas vezes você pode estar buscando uma mudança na sua vida, todo mundo está buscando o tempo todo. Conseguir algo melhor, ter um melhor trabalho, conseguir alguma coisa. Mas muitas vezes você se sente travado e existem razões que isso acontece e existem maneiras de resolvê-las. E o Dr. Amen, no livro, ele explica como o funcionamento do cérebro afeta nossos pensamentos, comportamentos e ele oferece insights de como a gente otimizar a saúde mental por meio de mudanças no estilo da nossa vida. Ele usa imagens capturadas de CT scan para mostrar como alguns hábitos nossos são trabalhados no nosso cérebro. Ele mostra, por exemplo, o impacto do cérebro no nosso comportamento, como diferentes regiões do cérebro controlam diferentes aspectos do nosso comportamento. E aí ele usa essas imagens de CT scans para ilustrar como problemas emocionais de comportamento podem estar ligados a anomalias em áreas específicas do cérebro. O TDAH, por exemplo, é um caso assim. Muitas vezes a gente acha que é um problema de comportamento, quando na verdade é uma neurodiversidade. E aí ele oferece estratégias de como melhorar o funcionamento cerebral para que você atinja os seus objetivos, mudando as suas atitudes e os seus comportamentos. Além disso, ele fala da relação entre mente e corpo, ele explora como os pensamentos e o estresse afetam a nossa saúde cerebral e ele apresenta técnicas de mindfulness, técnicas de terapia autocognitiva, comportamental, para ajudar a treinar o cérebro a responder de uma maneira positiva e calma e principalmente eficiente. Além disso, ele mostra como controlar a raiva, como controlar o estresse, como se comportar em momentos de muito estresse e muita tensão. É simplesmente um livro que impactou muito positivamente a minha vida. O próximo livro é o livro Brief, do Rickson Gracie, que é uma autobiografia, mas muito inspiradora, que conta a vida do mestre de jiu-jitsu brasileiro, que é um ícone das artes marciais no mundo inteiro. O livro aborda não só as vitórias e os desafios dele no esporte, mas também compartilha sua filosofia de vida, que é focada na resiliência, no autocontrole e no conceito do fluxo, do flow, um estado mental de total imersão na atividade em questão. Isso foi o que mais me impactou no livro. Eu comecei a colocar a minha vida e a minha mente
completamente no presente e na atividade que eu estivesse realizando naquele momento, ao invés de ficar preocupado com o futuro, o que eu ia fazer depois, coisas paralelas. Além disso, ele fala de resiliência e superação, porque a vida dele foi um grande exemplo de superação, com tudo aquilo que ele passou, e ele compartilha as histórias e os desafios e dificuldades que ele enfrentou, tanto no ringue como fora dele, como um problema com o filho e o que ele aprendeu com isso. Mas o mais importante para mim foi esse conceito do fluxo, do flow, um estado de plena concentração em que o atleta ou praticante de qualquer atividade se sente totalmente presente e em sintonia com o momento. E ele diz que esse estado mental foi o que ajudou ele a se tornar um dos lutadores mais eficazes, eficientes e conscientes do mundo. Para terminar, ele fala também de um aspecto muito importante na vida de qualquer campeão, que é a humildade e a honra. Embora ele fosse um dos melhores lutadores do mundo, em uma época temido literalmente por todo mundo, ele também destaca a importância de praticar a humildade e a honra. E ele enfatiza que a verdadeira força está em manter a disciplina, se conhecer, respeitar os adversários e permanecer sempre humilde. Também ele fala mais sobre família, sobre valores que ele tem, e o livro é uma grande lição baseado em mais de 60 anos de história que ele conta no livro. E olha só, você quer aprender a programar? A Deal tá com uma promoção de Black Friday antecipado com 60% de desconto. Basicamente, acreditem ou não, você vai pagar 12 de R$ 39,90, isso mesmo, 12 de R$ 39,90 para ter acesso vitalício à plataforma, todos os cursos que eles lançarem, para sempre, vitalício. Você pagou 12 de R$ 39, você vai ter acesso para sempre à plataforma da Deal. Não deixe de se cadastrar, usa o cupom Jerry ou usa o QR Code que está aqui na tela para se cadastrar, ter acesso aos cursos de engenharia da computação, engenharia de dados, diversos cursos de programação que você vai aprender através da Deal. Não perca essa oportunidade. Depois vem um livro chamado As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene, que é uma obra que explora a psicologia humana, revelando as motivações, desejos e comportamentos que guiam as nossas ações. Esse livro foi muito importante para mim, porque ele não me ajudou apenas a avaliar a mim mesmo, mas também a avaliar as intenções e aquilo que as outras pessoas fazem, para eu poder entender mais ou menos o que está por trás de um sorriso, de uma palavra, de um pedido, de uma pessoa que chega perto de você querendo algo e você consegue evitar o engano. Principalmente nesses dias de hoje, né, que a gente tem tantas pessoas enganando. E aí isso leva a gente a alcançar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros. E tem várias leis importantes que ele trata no livro, como a lei do narcisismo, que ele diz que todos nós temos uma pequena tendência natural ao narcisismo, claro que algumas pessoas muito mais que outras, mas a gente pode aprender a ser mais empático apesar disso, enxergando as coisas de um ponto de vista diferente também. Ele fala da lei da mudança e da não linearidade, ou seja, a imprevisibilidade do comportamento humano. Ele fala que muitas vezes as situações mudam de uma forma inesperada e o sucesso está em se adaptar constantemente. Por exemplo, às vezes você tá lá fazendo uma atividade e acontece algo que você não esperava. Seu pai morreu, sua mãe faleceu, ou, por exemplo, você teve um problema que você não pode continuar aquela atividade. E o que ele explica é que grandes atletas, grandes personalidades, pessoas que atingiram grandes coisas também passaram por isso. A diferença é que eles aprenderam a se adaptar durante esse processo. Ele também fala a importância de evitar as armadilhas da arrogância e do orgulho, e ele diz que a arrogância e o orgulho são as coisas que mais impedem as pessoas de crescer. E depois ele explora como a ambição pode ser tanto um motor para o sucesso, quanto um potencial fator de destruição também, se ela não for trabalhada corretamente. Ele fala da importância da gente direcionar nossa ambição de forma controlada e não deixar que elas nos seguem ou distorçam o nosso julgamento. Depois ele fala da lei da conformidade social e manipulação. Ele explica que embora as pessoas tendem a seguir normas e padrões, elas são suscetíveis à manipulação o tempo todo. E ele ensina como identificar sinais de manipulação e como evitar ser influenciado por eles. Nada melhor nesse day age que a gente tem tantas pessoas tentando nos influenciar com tantas informações que muitas vezes são falaciosas. E depois ele fala que o caráter de uma pessoa é algo que se forma ao longo do tempo e influencia diretamente o destino dela. Por isso é muito importante a gente trabalhar o nosso caráter de uma forma positiva, sendo consciente das nossas escolhas e das consequências dela. Tem muito mais coisas que são faladas nesse livro. Se eu fosse falar aqui, eu podia fazer um vídeo de 1 hora só falando dele, mas vale muito a pena ler esse livro do Greene.
Antes de eu terminar o livro dele, eu lembrei de mais um ponto, que é a lei da paciência e da perseverança que ele fala. E isso é o que muita gente eu vejo que não tem, paciência e perseverança. Porque ele diz que a gente tem que esperar o momento certo para agir e aguardar os resultados. E ele acredita que a persistência e a resiliência elas são fundamentais para qualquer conquista duradoura. As Leis da Natureza Humana é um manual prático e filosófico muito bom que ensina a gente a navegar essas complexidades da vida. Esse próximo livro foi um livro que foi um soco no meu estômago e foi muito importante porque eu estava num processo de algumas mudanças, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. É um livro que combina conceitos de neurociência, mas neurociência de verdade, não essas besteiras que a gente ouve por aí, com biologia, física quântica, para mostrar como é possível reprogramar o cérebro e transformar a própria realidade. E ele explica que muitos dos nossos pensamentos e comportamentos são influenciados por padrões automáticos que nos mantêm presos aos velhos hábitos e crenças limitantes. Por exemplo, eu tenho amigos que às vezes falam assim: nossa, não sei por que eu só arrumo namorada péssima, ou casei 10 vezes e todos eles foram péssimos. será que não tem algum elemento aí que faz você repetir um hábito de escolher pessoas com o mesmo padrão? Ou pessoas que falam: nossa, toda a empresa que eu trabalho, meu chefe é péssimo, é a 6ª empresa que eu já sou mandado embora. Isso são hábitos que são formados na pessoa e que ela não percebe, mas vão dirigindo negativamente a vida dela, porque ela está acostumada a agir dessa maneira. Por mais que ela aprenda algo novo, rapidamente ela volta porque a gente fala de default, ou seja, o padrão normal das coisas. E aí ele fala do poder dos pensamentos, como o pensamento influi na nossa realidade, e ele afirma que nossos pensamentos têm o poder de influenciar tanto o nosso corpo como a nossa realidade. Ele diz que, claro, o pensamento por si só não vai fazer nada, mas ele combinado com mudanças de atitude, ele tem um poder muito grande, porque eles criam circuitos no nosso cérebro que acabam moldando o nosso comportamento, e ao moldar padrões mentais, a gente pode transformar o nosso mundo externo. Depois, um ponto muito legal que ele explica é como mente e corpo trabalham em sincronia. O livro Brief do Rickson Grace fala a mesma coisa. O cérebro não diferencia entre uma experiência real e uma viva experiência imaginada. E ele explica um ponto importantíssimo que eu nunca imaginei, como por exemplo, pessoas que aprendem piano, nunca tocaram piano na vida e estão aprendendo, criam novas conexões no cérebro, e essas conexões vão criando caminhos diferentes e vão mudando características nas pessoas. Mas sabe o que é mais interessante? Pessoas que não aprenderam piano, mas apenas pensaram que estavam aprendendo a tocar piano, tiveram as mesmas conexões criadas e os mesmos caminhos criados no cérebro. Então, olha como o pensamento influencia o nosso corpo. Depois, outro ponto importantíssimo que ele fala é a importância de romper com o passado. O que ele fala é que todo o potencial que a gente tem na nossa vida hoje, ela só existe do presente para o futuro. Toda vez que a gente volta para o passado, isso não tem potencial nenhum de criar nada. E muitas pessoas vivem presas a lembranças ou experiências passadas que continuam a influenciar os pensamentos dela e as ações. Muitas vezes ele fala, na verdade ele fala na grande maioria das vezes, enganosamente as pessoas culpam pessoas ou situações no passado por frustrações que eles estão vivendo hoje. Ele diz que é enganosamente porque a gente não tem como saber se foi aquela situação que engatilhou um grande problema. E mesmo que tenha sido, qualquer situação não tem esse poder tão grande de definir o nosso futuro. Mas como um mecanismo de defesa, a gente cria nessa situação e dá essa situação um poder gigantesco para a gente se defender dos nossos fracassos. E é importantíssimo a gente se livrar disso. Outro ponto muito legal que ele traz no livro é a ciência dos hábitos, que ele explica que os hábitos são formados por conexões neurais que se fortalecem com a repetição. Então ele ensina que para quebrar o hábito de a gente ser a gente mesmo, ou seja, mudar algo para melhor, a gente deve criar novas conexões cerebrais que substituem esses velhos padrões, e isso requer muita prática e consistência. E aí ele diz que as emoções que a gente tem são como energias. Emoções do medo, raiva, ressentimento, mantêm o corpo e a mente presos ao passado. E ele recomenda a gente praticar novas emoções, como gratidão, compaixão, crer que vai haver um dia melhor, que as coisas vão melhorar, para criar uma nova vibração que ajuda a atrair situações e pessoas mais alinhadas com nossos objetivos. Não tem nada de sobrenatural nisso. Basicamente, se você for trabalhar com a física, tudo que a gente tem no mundo é baseado em energia. E o principal que ele fala que a mudança vem não de um aspecto externo, mas de uma maneira como a gente muda a nossa visão do mundo, como a gente enxerga as situações, tanto situações do passado
como situações do presente. E aí a gente entra num processo de transformação contínua que exige prática diária e compromisso. E aí, para finalizar, ele explica que ao quebrar o hábito de ser quem a gente sempre foi, ou seja, tomar atitudes que nos levaram às vezes a alguns pontos que a gente não gostou ou ainda não é o ideal que a gente vê, a gente ganha a liberdade de criar uma nova vida mais alinhada com os nossos desejos e potenciais. Ele sugere que a transformação começa internamente, mas que esses hábitos reverberam em todas as áreas da sua vida. Outro livro que para mim foi espetacular foi Mude Sua Rotina, Mude Sua Vida, de Suraj Kahrigar, não sei falar muito bem o nome dele. Foi um livro que eu, para falar a verdade, li sem muita expectativa. Vamos ver o que vai ser. E foi sensacional. Na verdade, quando eu escolho para ler um livro e decido se ele é sensacional ou não, não é simplesmente pelo que o autor fala, mas os estudos em que ele baseou aquilo que ele está falando. Ou seja, tem que ter uma comprovação científica da maioria das coisas que ele está argumentando ali. E nesse livro, Mude Sua Rotina, Mude Sua Vida, é um livro que explora como alinhar nossas atividades diárias com o nosso relógio biológico do corpo. E como isso pode melhorar nossa saúde, o bem-estar e o equilíbrio emocional. Ele explica que o corpo tem um ritmo natural que influencia fatores como metabolismo, energia, sono e humor, e tudo isso comprovado cientificamente. Seguir esse ritmo é fundamental para você otimizar a sua saúde, tanto física como mental. E aí ele oferece uma abordagem prática com dicas de como ajustar os nossos hábitos e alcançar um estilo de vida mais harmônico e saudável, baseado nesse nosso relógio. Ele fala da importância do ritmo circadiano, que explica que o ritmo circadiano é um relógio interno do corpo regulado por hormônios que se alteram ao longo do dia. E alinhar as nossas atividades específicas com esses ciclos naturais pode melhorar não somente a energia, mas o humor, a saúde e muito mais. O horário de comer, o horário de treinar, tudo isso tem horários específicos para que a gente tenha o maior potencial. Assim como a hora de dormir, a hora de acordar, tudo isso faz parte do nosso relógio biológico, desse ciclo que precisa ser respeitado. Foi um livro que quando eu comecei a colocar em prática algumas coisas, eu comecei a ver o potencial gigantesco. Por exemplo, para mim, eu comecei a notar que o melhor horário para fazer exercício era 6 horas da manhã. Se eu fazia às 7, se eu fazia às 9, já não tinha o mesmo potencial. À noite, então, era muito pior. Por quê? Porque eu fazia no horário mais, que a gente chama em inglês, optimal, para esse ciclo, porque ele tem que ter alinhado com o seu metabolismo, com hormônios específicos que são enviados em momentos decisivos, e você desregular esse relógio fazendo atividades em momentos diferentes pode te prejudicar muito, muito a sua saúde física e mental. Mas você ajustar esse relógio vai reduzir o seu estresse e vai te deixar mais consciente daquilo que você precisa fazer e otimizar o seu dia. Para mim, que tenho que trabalhar como cientista de dados, dar aula, fazer vídeo no YouTube, cuidar da família, fazer comida e resolver mais um monte de outras atividades, se eu não tiver num ciclo muito bem ajustado, se torna praticamente impossível. Outro livro que me foi recomendado há uns 2 anos atrás, eu só vim ler agora, e que é sensacional, é o Armadilha da Felicidade, do Dr. Russ Harris. Em inglês, ele chama The Happiness Trap. Ele usa os princípios da terapia de aceitação e compromisso e ele explora porque a busca da felicidade pode levar para uma inconsciente insatisfação contínua. E ele oferece estratégias para a gente aceitar os desafios, reduzir o estresse e melhorar o bem-estar. Ele fala da importância de aceitar as emoções e as situações em vez de evitá-las. Ele dá técnicas de como viver no presente, mais uma vez, essa situação de trazer a nossa mente para o presente e evitar um diálogo interno negativo. Ele dá exercícios para construir resiliência e reencontrar o contentamento no cotidiano e trabalhar para a gente otimizar a nossa mente e não cair nessa armadilha da felicidade. E por último, um livro que para mim foi um dos melhores de 2024, se não foi o melhor, que é O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Que livro sensacional! Ele argumenta que o ego é um grande obstáculo para o sucesso e para qualquer tipo de realização na sua vida, frequentemente nos levando a uma autossabotagem. E aí ele usa elementos da filosofia estoica e exemplos de grandes líderes que enfatizam a humildade, a autoconsciência, a resiliência para evitar erros motivados pelo ego. Ele mostra quais são os reais impactos destrutivos do ego e da ambição no nosso crescimento e no nosso bem-estar. E ele usa também princípios estoicos para praticar a humildade e se concentrar no aprendizado.
além de dicas de como manter a resiliência e a perspectiva diante dos desafios. Eu não vou falar tanto desse livro, porque de todos esses livros que eu falei aqui, se você escolher apenas um para ler, não deixe de ler Ego is the Enemy, ou Ego é o seu inimigo. E para terminar, um bônus, tem um livro que eu já li há muito tempo atrás, eu voltei a ler esse ano e eu gostei muito da mensagem que ele passa, que é baseado numa história real, que se chama Tenha um Pouco de Fé. É um livro de um jornalista americano que acompanhou algumas pessoas e ele mostra o impacto e a importância da fé e como essa fé acaba se transformando em coisas extraordinárias. Esse livro vale muito a pena ler também. Legal, gente? Muito obrigado que quem participou do vídeo de hoje. Não deixam de dar o like, comentar, seguir o canal. Novo curso saindo de Data Science Analytics. Vou estar fazendo o lançamento dia 19 de novembro. Vou estar fazendo uma live aqui no dia do lançamento, explicando tudo sobre esse novo curso, o que muda, o que eu estou trazendo de novo para o curso. E eu espero muito ver vocês ali. Legal? Muito obrigado. Não deixe de seguir, compartilhar e vejo vocês na próxima.